Corrida do Ouro de Roraima, fronteira com a Venezuela, 1993. Hoje, você vai conhecer um dos episódios mais violentos da história entre indígenas e garimpeiros na Amazônia. O Massacre de Hashimu. Em 1993, 16 indígenas Yanomamis foram brutalmente assassinados por garimpeiros armados. Uma tragédia cruel, marcada por sangue, vingança e o sofrimento de um povo que luta pela sobrevivência até hoje. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal, comente alguma história e fica até o final para entender todos os detalhes dessa história. Em meados de 1993, as relações entre os garimpeiros brasileiros do Rio Taboca, Alto Orinoco, na Venezuela, e os Yanomami de Hashimu já haviam chegado a esse impasse. Eram cada vez mais frequentes as visitas dos índios aos garimpos em busca de comida e objetos. Numa ocasião, 2 donos de balsa prometeram rede, roupa e munição a um jovem líder da comunidade. Mais uma vez a promessa não foi cumprida e este foi tomar satisfações no barracão de um desses empresários. Discutiu com o empregado e acabou por afugentá-lo com um tiro de espingarda. Com o barracão vazio, o índio e seus companheiros cortaram os punhos das redes, jogaram lona e cobertores no mato e levaram rádio e panelas. Depois deste incidente, os garimpeiros decidiram matar os índios se estes voltassem a incomodá-los. Em atritos anteriores, por medida de segurança, já haviam se reapossado de uma espingarda que tinham dado aos índios. A partir do dia 15 de julho, os fatos se precipitam. Um grupo de 6 rapazes de Hashimu chega a outro barracão na área para pedir comida, bens de troca e, quem sabe, levar de volta a espingarda, conforme recomendação de seus parentes mais velhos. Recebem apenas alguma comida e um bilhete para ser entregue em outro barracão rio acima, com a promessa de que lá eles obteriam mais coisas. No barracão seguinte, encontram uma turma de garimpeiros jogando dominó. São recebidos por uma cozinheira que lê o bilhete, jogam no fogo e bruscamente manda-os embora com mais alguns mantimentos e roupa. O bilhete dizia: "Faça bom proveito desses otários." Com esse sinal e estimulados por ela, os garimpeiros desse barracão chegam a cogitar de matar os 6 rapazes ali mesmo, mas desistem temendo que outros índios estivessem escondidos nas redondezas. Decidem então atacá-los já na trilha de volta às malocas. Depois de caminhar menos de 1 hora, os rapazes Yanomami param para comer o que receberam nos barracões. Chegam então 5 ou 6 garimpeiros armados que os convidam para ir caçar anta e visitar um outro barracão. Os índios estranham o convite, primeiro recusam, mas acabam aceitando diante de tanta insistência. Forma-se uma fila indiana tendo na frente um Yanomami seguido de garimpeiros e índios alternadamente. Um pouco adiante, o último Yanomami sai da fila para defecar. Passa sua espingarda, a única dos rapazes, para outro Yanomami, e se embrenha no mato dizendo aos outros para seguir adiante. Mas os garimpeiros ficam parados. Bruscamente, um deles imobiliza o braço do índio que segura a arma e atira queima-roupa em seu ventre com uma espingarda de 2 canos cerrados. Mais 3 índios são a seguir fulminados pelos outros garimpeiros. Um dos assassinos contará depois a um companheiro que um dos rapazes se agachou com as mãos no rosto e, tentando escapar da morte, suplicou: "Garimpeiro amigo." Foi sumariamente executado com um tiro no rosto. O Yanomami que estava no mato, ao escutar os tiros, joga-se no rio Orinoco ali perto e consegue fugir. O jovem de 18 anos que encabeçava a fila também tenta escapar, mas vê-se encurralado entre 3 garimpeiros que, dispostos em triângulo, se revezam em atirar no rapaz como se fosse tiro ao alvo. Graças à sua agilidade e ao emaranhado da mata naquele local, o rapaz consegue desviar-se dos 2 primeiros tiros, mas é ferido pelo terceiro. Enquanto os garimpeiros recarregam as armas, ele escapa e se joga também no rio Orinoco. Atordoado, tenta se esconder, ficando submerso até o nariz. Dessa posição ele vê os garimpeiros enterrar 3 dos mortos. A 4ª vítima nunca chegou a aparecer. Mortalmente ferido, provavelmente caiu no rio e foi levado pela correnteza. De repente, à procura de corpos, um garimpeiro desce até o rio e o vê escondido. Volta para buscar uma arma, mas o jovem consegue finalmente fugir. Enquanto isso, o outro sobrevivente chega às malocas do Hashimu com a notícia dos assassinatos. Cerca de 2 dias depois, volta com um grupo de homens e mulheres ao local onde ficaram os corpos de seus parentes. A meio caminho encontram um adolescente ferido que lhes relata o que viu, inclusive o local onde os cadáveres foram enterrados. Essa prática, aliás, é considerada pelos Yanomami como uma profanação. Desenterram os 3 corpos, procuram o quarto em vão, e levam os despojos para serem cremados a cerca de 1h30 de caminhada, mata dentro.
Coletam os ossos carbonizados necessários para oficiar os seus ritos funerários e voltam para casa. Nos dias que se seguem, organizam a caçada ritual que precede a cerimônia de preparação das cinzas mortuárias. Os ossos são pulverizados e guardados em cabaças lacradas com cera de abelha. Depois da caçada, que dura de 1 semana a 10 dias, são convidadas 3 aldeias aliadas: Omoxi, Macaiú, Maloca do Simão e Toumaí. Terminada a preparação das cinzas, forma-se um grupo de guerreiros para levar a cabo a tradicional incursão de vingança contra os assassinos. Deve-se enfatizar que a tradição Yanomami exige que mortes violentas sejam vingadas com ataques guerreiros onde os alvos são os homens, de preferência os mesmos que perpetraram as mortes anteriores. Nunca se mata mulheres e crianças. A 26 de julho, depois de 2 dias de caminhada, o grupo de guerreiros acampa nas imediações do garimpo. Às 10 horas da manhã seguinte, embaixo de chuva, chegam à cozinha de um barracão onde avistam apenas 2 homens que conversavam em volta do fogo. Um dos Yanomami esgueira-se por detrás de uma árvore e atira. Acerta um dos garimpeiros com um tiro de espingarda na cabeça, matando-o na hora. O outro foge, mas é ferido nas costas e nas nádegas. Os guerreiros continuam sua vingança partindo a cabeça do morto com golpes de machado, atiram flechas no cadáver e, antes de fugir, apanham tudo o que encontram no barracão, inclusive cartuchos e a espingarda do morto. Preparando o ataque dos índios enfurece os garimpeiros. Enterram o morto na cozinha do barracão que é então abandonado, levam o ferido para uma pista de pouso a 2 dias de caminhada e começam a planejar a retaliação. Fazem 2 reuniões onde decidem por fim ao assédio dos índios, matando todos os moradores das 2 malocas que constituem a comunidade de Ashimu, num total de 85 pessoas. Recrutam homens de vários barracões e juntam armas e 10 caixas de cartucho. Toda essa operação foi patrocinada, se não encomendada, pelos 4 principais empresários dos garimpos daquela região. Para isso liberaram seus empregados, forneceram munição, armas e abrigaram as reuniões preparatórias para o ataque. Esses 4 empresários de garimpo, alguns deles bem conhecidos no estado de Roraima, são João Neto, proprietário rural, seu cunhado Chico Ceará, Eliésio, também dono de uma cantina, e Pedro Prancheta, o autor do bilhete que, como todos os demais, é dono de balsa. 14 garimpeiros, fortemente armados, espingardas de calibre 12 e 20, revólveres 38, terçados e facões, põem-se a caminho para executar o plano. Entre eles estão vários que participaram do assassinato dos rapazes de Ashimu, além de 4 pistoleiros que haviam sido contratados para garantir a segurança dos empresários. Enquanto isso, os habitantes de Ashimu deixam as malocas e acampam na mata a uma distância segura de contra-ataques. Ficam aí uns 5 dias. Como esperam o convite da comunidade de Macaiú, Maloca do Simão, para uma festa, eles iniciam a viagem em direção àquela maloca. No caminho pernoitam em suas 2 malocas. Na manhã seguinte, a maioria continua a caminhada até uma roça velha entre Ashimu e Macaiú. Aí ficarão aguardando, como de praxe, o convite formal trazido por mensageiros de seus anfitriões, enquanto 3 jovens guerreiros voltam para atacar de novo os garimpeiros, por estarem insatisfeitos com a tentativa anterior de vingança. O irmão do morto desaparecido, líder dos 3 rapazes, tinha especial empenho em vingar a morte do irmão precisamente porque o corpo nunca fora encontrado, impossibilitando a realização de um funeral apropriado. Chegam a um barranco de garimpo e, protegidos pelo barulho das máquinas, esgueiram-se até um garimpeiro que estava trabalhando e atiram. O homem pressente-os e consegue proteger a cabeça. Sai ferido apenas no braço que lhe serviu de escudo. Os 3 razapes fogem e juntam-se aos seus parentes de Ashimu na Roça Velha. Esse ataque ocorre ao mesmo tempo em que os 14 garimpeiros estão a caminho das malocas de Ashimu, há 2 dias a pé de seus barracões. Índios e garimpeiros só não se cruzam porque em expedições de guerra os Yanomami evitam as trilhas, andando pela mata fechada. Chegando a Ashimu, os garimpeiros encontram as malocas vazias. Amontoam os utensílios domésticos que ficaram e despejam sobre eles uma grande quantidade de tiros de revólver e espingarda. Incendeiam as 2 malocas, encontram a trilha que leva à Roça Velha, e prosseguem no encalço dos índios. Entre mentes, no dia anterior, os habitantes de Ashimu acampados na Roça Velha já haviam recebido o convite formal de Macaiú. Por estarem em pé de guerra, querem abreviar ao máximo a sua estada naquela maloca. Resolvem que apenas os homens e algumas mulheres sem filhos seguirão para lá imediatamente em companhia dos mensageiros, deixando na Roça Velha todas as mulheres com crianças, além de 3 homens já velhos e pouco ágeis. Por 2 razões essas pessoas ficam no acampamento:
por seu ritmo lento de viagem e pelo fato de que mulheres e crianças têm sempre salvo-conduto em incursões guerreiras. Pela lógica social Yanomami, elas estariam perfeitamente seguras, mesmo em caso de ataques inimigos. Ficam também no acampamento os 3 jovens guerreiros recém-chegados que descansam de sua incursão ao garimpo. O massacre na manhã do dia seguinte, a maioria das mulheres no acampamento sai para coletar frutas, ingá, há várias horas a pé da roça velha. Junto com elas vão quase todas as crianças e o líder de uma das 2 malocas. No acampamento permanecem cerca de 19 pessoas, incluindo os 3 guerreiros que ainda se recuperam. Poucas horas depois, por volta do meio-dia, os garimpeiros chegam ao acampamento e o cercam de um lado. Crianças brincavam, mulheres cortavam lenha e os demais estavam deitados nas redes. Um garimpeiro dispara um tiro e todos os outros o seguem, abrindo fogo cerrado, ao mesmo tempo em que avançam para as vítimas. Em meio ao tiroteio, conseguem escapar os 3 guerreiros, um homem e uma mulher de meia idade, 2 meninas de 6 e 7 anos e uma menina de cerca de 10 anos, graças à complexa disposição dos abrigos e ao emaranhado da vegetação típica das roças velhas. As 2 meninas pequenas e um dos guerreiros saem feridos com chumbo espalhado pelo rosto, pescoço, costas e braços. A menina maior recebe um ferimento muito mais grave na cabeça do qual viria a falecer mais tarde. Do esconderijo, os fugitivos continuam a ouvir gritos abafados pelo estrondo dos tiros. Longos minutos depois, os garimpeiros interrompem o tiroteio e entram nos abrigos para terminar de matar quem ainda está vivo. A golpe de facão matam não só os feridos mas os poucos que não haviam sido atingidos. Por fim, mutilam ou esquartejam todos os cadáveres crivados de balas e chumbo. Ao todo morreram 12 pessoas, um homem e 2 mulheres idosos, uma jovem de Omoxi que estava de visita, 3 meninas adolescentes, uma menina de 1 ano e outra de 3 e 3 meninos entre 6 e 8 anos. 3 dessas crianças eram órfãs de pais mortos pela malária. A mulher de Omoxi, de cerca de 18 anos, foi atingida por um tiro de espingarda disparado a menos de 10 metros e imediatamente por outro a menos de 2. Uma mulher idosa e cega foi morta a pontapés e um bebê deitado numa rede foi embrulhado num pano e trespassado com faca. Os garimpeiros dão-se conta de que não exterminaram todos os habitantes de Ashimu. Por isso, levam 2 espingardas que estavam nos abrigos, disparam um foguete para dissuadir possíveis perseguidores e correm de volta ao garimpo. Semanas mais tarde, ouvem pela Rádio Nacional a notícia do massacre. Caminham por 2 ou 3 dias até a pista de Raimundo Nenê. Ameaçam de morte a quem os delatar, dizendo aos demais garimpeiros que se estes falassem fariam a mesma coisa que fizeram aos índios. Retornam então para Boa Vista, de onde a maioria se dispersa pelo país. As cremações, quando finalmente cessa o tiroteio, um dos 3 guerreiros que escapou ileso do massacre corre até onde as mulheres coletavam ingá, relata o que aconteceu, manda todos se esconderem, retorna ao acampamento, procura sua espingarda e não a encontra. Chama então as mulheres e manda 3 a Macaiú avisar os demais. Elas caminham em disparada durante várias horas. Chegam aos prantos em meio a grande comoção, contam a tragédia e descrevem de forma intensamente dramática como mulheres e crianças haviam sido mutiladas ou esquartejadas. Os homens de Ashimu partem imediatamente para o local do massacre em marcha forçada e ainda conseguem chegar no começo da noite. Juntam-se aos feridos e demais sobreviventes num clima de choro e terror misturado aos exaltados discursos de revolta dos líderes. A escuridão impede que tratem imediatamente dos cadáveres. O forte cheiro de sangue força-os a passar a noite um pouco afastados da cena do massacre. A cerca de meia hora do local, abrem uma clareira e levantam abrigos improvisados. Ao amanhecer, começam a cremação que seus ritos funerários impõem. Nem o alto risco de serem novamente atacados pelos garimpeiros suplanta o imperativo de dar um funeral apropriado a seus parentes. Assim que começam a juntar os corpos destroçados, surge do matagal ao seu encontro a menina com o crânio aberto a bala, uivando de dores e pavor, enquanto a mãe desesperada corre para ela aos gritos. Começa a cremação dos corpos, dispostos em posição fetal nas piras crematórias individuais. Os adultos são imediatamente cremados no acampamento. Os cadáveres dos mais jovens são levados para o abrigo onde haviam passado a noite e lá também cremados. Mal o fogo acabará de consumir os corpos, os sobreviventes retiram das fogueiras os ossos carbonizados ainda escaldantes e os recolhem em cestas e até em panelas. Inúmeros fragmentos de ossos e alguns dentes ainda ficam entre as cinzas, alguns com sinais de impacto de projéteis de armas de fogo. A pressa em terminar logo as cremações deve-se à convicção dos índios de que os garimpeiros voltariam para tentar matar os homens.
É-lhes inconcebível que a morte daquelas mulheres e crianças fosse considerada pelos brancos como vingança apropriada. A urgência de fugir é tão grande que deixam sem cremar o cadáver esquartejado da visitante de Omoxi, que não tinha ali nenhum parente próximo. Uma cabaça contendo as cinzas de um dos rapazes assassinados no primeiro ataque havia sido quebrada pelos garimpeiros e as cinzas espalhadas pelo chão. A mãe do rapaz tenta juntá-las, mas com a pressa deixa para trás alguns embrulhos de folhas com as cinzas mortuárias que havia recuperado. As cinzas dos mortos são o bem mais precioso dos Yanomami. Elas ficam sempre aos cuidados das mulheres, que as levam consigo mesmo quando viajam. A fuga terminadas as cremações, os habitantes de Ashimu coletam todos os pertences dos mortos para serem depois destruídos durante os ritos funerários. Começam então uma fuga de várias semanas pela mata fechada, no imenso desvio para despistar os garimpeiros, andando muitas vezes à noite, sem comer, carregando as 3 meninas feridas. Depois de uns 8 dias de caminhada, param numa aldeia amiga, Tomokoxibiu. Nessa noite, morre a menina com o crânio aberto. Seus pais carregam o cadáver pela mata mais um dia antes de cremá-lo no local onde irão acampar. Sem se deter, os fugitivos cruzam mais tarde os caminhos de 2 outras aldeias, Ayaobi e Varakeu. Param numa 4ª aldeia, Maamabi. Já haviam cruzado o Orinoco e, rumo ao sul, aproximam-se da fronteira com o Brasil junto ao Alto Tototobi, no estado do Amazonas. Chegam, finalmente, a Maloca do Marcos no Alto Pachotou, afluente do Tototobi. Era o dia 24 de agosto de 1993, cerca de um mês depois da chacina. Os sobreviventes de Ashimu escolheram o Alto Tototobi como refúgio por várias razões. É uma área livre de garimpeiros, seus habitantes são gente amiga a quem visitavam com alguma frequência, e é também um posto de saúde ao qual já haviam recorrido várias vezes para se tratar de malária nos últimos 3 anos. Ritos funerários quando pararam nas 2 malocas amigas do lado venezuelano e depois, já na Maloca do Marcos, os índios de Ashimu foram pulverizando os ossos dos parentes mortos, guardando-os em cabaças lacradas e acondicionadas em cestas de trama aberta ou embrulhadas em panos. Nas grandes cerimônias funerárias intercomunitárias que irão organizar em homenagem aos mortos, as cinzas dos adultos serão enterradas junto às fogueiras domésticas de seus parentes e as das crianças serão tomadas com mingau de banana. Nessa ocasião, as cabaças, as cestas e todos os objetos que pertenciam aos mortos serão queimados ou destruídos. A destruição dos pertences dos mortos, a obliteração de seus nomes pessoais e o enterramento ou ingestão de suas cinzas nos rituais funerários Yanomami tem por objetivo garantir que o espectro possa viajar definitivamente para o mundo dos mortos nas costas do céu sem a possibilidade de voltar e atormentar os vivos. Para que isso aconteça, é necessário que estes comemorem os seus mortos até que todas as cinzas acabem, durante sucessivas cerimônias mortuárias. É por isso que o povo de Ashimu teve que resgatar os despojos de seus mortos, mesmo sob a forte ameaça de ataques garimpeiros. Não fazê-lo seria condenar os espectros a errar entre 2 mundos, assombrando os vivos com uma interminável melancolia, pior que a própria morte. Os 69 sobreviventes de Ashimu, refugiados na Maloca do Marcos, tentam agora reconstruir a vida, com planos de abrir novas roças e construir novas casas. Entretanto, nos próximos meses, e durante uma boa parte do próximo ano, sua existência estará voltada à organização dos funerais de seus parentes mortos na chacina, e de vários outros que morreram recentemente por malária contraída dos garimpeiros. O seu luto durará até as cinzas terminarem, quando então voltarão à normalidade. Mesmo assim, nunca esquecerão que os brancos são capazes de esquartejar mulheres e crianças, como espíritos comedores de gente. Os guerreiros de Ashimu afirmam que desistiram de se vingar dos garimpeiros. Poderiam até fazê-lo quando ainda pensavam que esses brancos eram seres humanos com senso de honra. Agora duvidam. Os garimpeiros não são sequer dignos de ser considerados inimigos. Só esperam que os assassinos sejam trancados pelos outros brancos para nunca mais voltar às suas terras. E você, o que pensa dessa tragédia? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e siga o canal para mais histórias reais como essa, que não podem ser esquecidas.